Boa tarde. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o mestre Yogananda. Tem muito tempo que eu li esse livro, então eu vou dar só uma pincelada, depois eu leio de novo para contar. É que os nomes são escritos em sânscrito, né? Só os nomes, o livro é traduzido. E aí você não sabe a pronúncia direito das coisas, né? Então, esse mestre, Yogananda, ele nasceu lá em Calcutá, na Índia. Ele tinha a mãe, o pai, depois a mãe ficou muito doente. Eu sei que ele tinha um sonho. A mãe tinha um sonho para ele. A mãe queria que ele se casasse igual as irmãs, os irmãos. Só que ele não tinha esse sonho de casar. Sabe qual era o sonho dele? Conhecer o mestre que ele amava. Até inclusive ele via esse mestre às vezes, ele recebia intuição chamando ele. Então um dia ele pegou, o Ramana também foi assim, ele morava com os tios e deu aquela vontade de ir para o mosteiro. E ele foi mais ou menos do jeito do Yogananda, que ele pegou um dinheiro que tinha lá, depois ele falava que depois ele ia reembolsar, né? E aí ele pegou um trem e foi dar num lugar onde o mestre dele vivia. E a hora que ele encontra o mestre dele, é assim uma emoção que ele passa pra gente, sabe? Que é uma coisa maravilhosa. E eu também quero ressaltar que o Yogananda era um homem saudável. Ele não era doente, ele não tinha problema mental, psicológico, nem espiritual, porque ele estava resolvendo tudo lá com o mestre dele, né? E ele teve essa boa sorte que ele veio para o mundo para passar as mensagens que ele recebia dos mestres dele, principalmente de um que ele era o mais querido, e esse mestre, inclusive, me para ele, pode uma coisa dessa? Às vezes ele ia viajar e o Gananda ficava triste porque o mestre dele não estava ali. E ele se manifestava para Yogananda. Ele tinha um carro, ele tinha os discípulos. Um dia ele foi num lugar, andou, numa espécie de montanha, não sei. Tinha lugares lá que tinham casas. Que ele ficou sabendo que tinha uma mulher chamada Teresa que ela não comia. Ela fez uma promessa de não comer mais e não morria. E quando chegava assim dias santos, saía sangue dos olhos dela. Então ia muita gente lá para visitar. E Yogananda foi. Outro que Yogananda foi visitar, adivinha quem é? O meu querido Ramana. Ele foi no Ashram do Ramana. Só o Ramana era bem pobrinho, sabe? A casa dele era bem velhinha, a gente via umidade, teia de aranha, porque eu tenho os vídeos do Ramana, né? A dele não, a dele, ele fundou a Self-Realization, onde as pessoas que têm ligação com o Yogananda ficam sócios, recebe todo mês ou semana, agora eu não lembro, porque eu fiquei no começo. E aí a gente pode fazer perguntas e eles respondem baseado nos ensinamentos de Yogananda. Ele tinha outra coisa também, ó. Ele não comia carne. Ele era vegetariano e ele tem um livro só ensinando receitas vegetarianas, que coisas que às vezes a gente nem tem aqui, né? E era super saudável. E ele era meio fortinho, ele não era magrinho, que nem o Ramana era bem magrinho, coitadinho. Ele não. Então, é um mestre assim que tem muita coisa para passar para a gente, sabe? Mas tem uma coisa assim que eu
tem a foto dele aí. Agora tá lá no armário, outra hora eu pego. Essa foto é uma foto que ninguém imagina. Eu não sabia que uma pessoa pode fazer isso, mas devido ao grau de iluminação que o Yogananda tinha, eu acho que ele já veio com um karma muito bom também, porque ele não veio com doença, não veio com nada disso. Então ele veio só para divulgar os ensinamentos muito bons. Não fica devendo para espírita, para católico. É um ensinamento que no fim bate, sabe? Todo ensinamento espiritual no fim bate. Só que tem umas técnicas, né, de respiração, porque ele trabalhava muito com a respiração. Kriya Yoga chama-se, que ele descobriu lá, o mestre deve ter ensinado que a pessoa praticando aquela respiração, ela vai melhorar, ela vai conseguir sair de si mesma, mas precisa de anos de prática e um mestre presente também, porque ninguém vai fazer uma coisa dessa sozinha, né? Aí você precisa ter um mestre ali para te acudir, né? E aí, o que aconteceu? A morte de Yogananda foi uma coisa assim que eles dizem que pode sim acontecer. E eu só vi isso com o Yogananda, que foi assim. Ele estava jantando com os discípulos dele. Aí ele falou para os discípulos: eu quero pôr aquela bata, sabe? Fecha aqui. Eu tenho ela aqui. Agora não dá para pegar. E aí vocês colocam essa bata e penteiem bem o meu cabelo. Ó, eu tinha o cabelo comprido. Penteie meu cabelo e tire uma foto. E os discípulos fizeram, pois não, mestre, vamos fazer isso. Vamos botar sua bata, vamos pentear o seu cabelo e vamos tirar uma foto. Não é essa foto aqui, não. É outra. Ele tá lindo. E aí, quando terminou de tirar a foto, ele falou: olha, eu estou indo embora com consciência, com a consciência ligada, não sem consciência, consciência que ele fez a transição dele, da alma dele saindo do corpo e deixando o corpo físico aqui e a alma indo. E aí os discípulos ficaram tudo, sabe, extasiados, porque é uma coisa rara, né? A pessoa ir consciente e ainda para um lugar bom, porque ele era um ser iluminado. Então, aquilo ficou registrado naquela foto e também nos ensinamentos que depois vieram, mais ensinamentos que ele deixou e quem escreve conta dessa passagem dele, né? Aqui também fala, mas tem que ler o livro inteiro, olha como ele é grosso. Eu tô com catarata, eu vou ler uma página por dia, né? Então é isso, a gente vem para o mundo dependendo do karma da gente. Eu acredito muito nisso, sabe? Porque não pode, eu não acredito que Deus seria tão injusto de dar uma pessoa saúde, sucesso, tudo. Ele vai até o fim da vida com isso. Eu não estou falando nem do Yogananda, eu estou falando de pessoas, artistas que têm aí saudáveis, quase 90 anos, tão bem, melhor que eu, melhor que muita gente, melhor que gente de 20, de 10, de 5, tá melhor que muita gente. Então, eu não acredito que Deus seja assim, sabe? De dar uma doença pra gente,
várias doenças. É tudo expiação. É que eu acredito nisso, senão eu não vivia mais. Eu largava e falava, não quero mais saber. Não aguento mais. É muito sofrimento, muita dor, muito isso, muito aquilo. Mas eu vou aguentando, porque eu estudei não só no Yogananda, no hinduísmo, no budismo, no catolicismo, no espiritismo, todos são todos falam a mesma coisa, que a gente tem um karma e a gente tem que ir até o fim do nosso karma. Não interessa como, com dor, no hospital, num leito de hospital, é aquele karma. Outros vão assim, ó, tava, tinha um artista que ele foi jantar com a namorada, chegou em casa, foi dormiram e quando foi de manhã ele já tinha ido, não ficou doente, não ficou numa cama dependendo dos outros. Foi, o que é isso? Um karma bom, né? Eu tenho uma tia que foi assim, ela foi dormir e ela tinha problema de coração. No outro dia não teve nada, ninguém nem viu, ouviu barulho, nada. Ela dormiu e foi. E outras ficam sofrendo, sofrendo, sofrendo e não morrem. Não tem o benefício da morte tão cedo. É a hora certa. Então tem que aguentar. Aguenta até o fim. Pode melhorar. Começa a pensar, começa a estudar coisas boas para ajudar no processo, né? Toma remédio, não faz extravagância, faz o repouso que você puder, que melhora. Porque outro dia eu não estava ruim no fígado, eu melhorei. Agora a coluna tá ruim, tá doendo muito, muito mesmo. Mas se eu tenho que passar por isso, fazer o quê? Primeiro tem que ir no médico, eu já fui. Vários, de ortopedista. Exame, fiz vários. Tá lá o resultado, desgaste ósseo, um problema na coluna, na região lombar. E aqui ele só não viu que era hérnia de disco, que pode ser porque a máquina estava quebrada, tá? E também não tinha quem mexesse com a máquina. Então é isso, gente. Vamos aguentar. Você aguenta firme, porque é teu karma, tá? E entrega para Deus.